Turma, junta! Olá, meu nome é Ingrid, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Se você quer saber mais sobre esse canal, na descrição do vídeo deixei o link da apresentação do canal e para receber notificações dos vídeos, se inscreva e ative o sininho. Pessoal, antes de começar aqui a aula, eu queria falar para vocês, pedir desculpa que eu ia postar esse vídeo segunda-feira, mas não teve como terminar de gravar e tal. Por isso que eu vou postar ele hoje, tá? Pois é, e muita gente pediu para fazer o vídeo, essa aula de divisão, tá? Muita gente tá com dificuldade e eu quero dizer que vocês têm que aprender isso agora, tá? Então vamos para a aula. Hoje veremos uma videoaula sobre estudos e a disciplina é matemática e o assunto de hoje, como acabei de dizer, é divisão. O assunto de hoje é divisão e a divisão, como a multiplicação, adição e subtração, também é uma das operações básicas. É básico, então você tem que aprender isso aqui agora. Tem que aprender isso aqui, ó. Não pode deixar. Tem muita gente aí que já tá quase no ensino médio e não sabe fazer conta de divisão, então tem que aprender agora, tá? Nós utilizamos a divisão no nosso cotidiano, tá? No dia a dia, tá? E na divisão, divide um número por outro e se obtém a quantia que cada um ficará, de forma que todos fiquem com a mesma quantia. Em alguns casos pode ter um resto. Tá, o que tá dizendo aqui? Ó, na divisão a gente divide um número por outro e o resultado é a quantia que cada um ficará, de forma que todos fiquem com a mesma quantidade, com a mesma quantia. E pode ter resto. Vocês vão entender isso aqui agora na prática. Calculando a divisão. A primeira coisa, o primeiro passo, bora fazer por passos. E o primeiro passo para calcular a divisão é armar a conta. É só colocar o primeiro número, abrir uma chave, que é como um L, É tipo um L, e dentro dela colocar o segundo número. Aqui o exemplo, ó. O exemplo que eu vou mostrar é 600 dividido para 5. O 600, o primeiro número é o 600, a gente coloca o 600, abre esse L aí deitado assim, E dentro dele, em cima desse L, a gente põe o 5. 600 dividido para 5, tá? Põe o 600, abre a chave e põe o 5, certinho? Entenderam isso? E o segundo passo é verificar se o primeiro algarismo é maior ou menor que o número dentro da chave. Como assim? No caso do exemplo, devemos verificar se o 6 é maior ou menor que 5. E sabemos que o 6 é maior. Então, podemos fazer uma voltinha em cima do 6 só para saber que iremos dividir o 6 por 5. Vamos ver aqui o exemplo. 600 dividido para 5. Quem é o 5, que está dentro da chave, o 5... A gente tem que ver se o primeiro algarismo do número, que é o 6, O primeiro algarismo do 600 é o 6. O algarismo da frente, É o 6. O primeiro algarismo do 600 é o 6. Então, a gente tem que verificar se o 6 é maior ou menor que o 5. Se ele é menor, a gente tem que pegar o 6 e o 0, tá? Fica 60. E se ele é maior, a gente só pega o 6. Como é que faz pra dizer que tá pegando somente o 6? A gente põe essa voltinha em cima dele. Só pra simbolizar que a gente vai pegar o 6 e dividir para 5. Tá bom? Se o primeiro algarismo for menor do que o número que está dentro da chave, deve então pegar o primeiro e o segundo algarismo, tá? Eu acabei de dizer. E se mesmo assim o da chave for maior, deve pegar o primeiro, segundo, terceiro e até o necessário para que ele fique maior. Como assim? O número que a gente vai dividir pelo da chave tem que ser maior do que o da chave. 6 é maior que 5. Agora 3 não é maior que 5. Se fosse um 3, ia ter que pegar o outro número do lado do 3, que no caso poderia ser um 0. Então ia ser 30. 30 dá para dividir para 5. Agora 3 não, porque 3 é menor. Tá? Estão entendendo isso aí, Vamos lá. Vamos ver aqui esse caso, Veja o caso em que o primeiro algarismo é menor do que o número da chave. 175 dividido para 5. O 1 é menor que o 5, então não podemos pegar a voltinha no 1.
A gente vai ter que pegar 1 e o 7 e botar a voltinha nos dois. Por quê? Porque o 1 é menor que o 5. Agora, quando fica o 1 e o 7, o 17, né? 17 é maior que o 5. Aí você pode botar a voltinha em cima do 17, tá bom? O terceiro passo é contar de 5 em 5 até chegar no número da voltinha, que é o 6. Contar, na verdade, de 5 em 5 não, né? No exemplo é 5 em 5. Mas no caso é você contar o número da chave, né? Ele mais ele mais ele, até encontrar o que está dentro da voltinha, que no caso é o 6. No caso, 5 mais 5 é igual a 10. Ou seja, já passou do 6. Então, você pega o valor que chega perto. Quem chega perto do 6 e coloca embaixo do 6. E a quantidade de vezes que ele foi contado, você coloca embaixo da chave. Isso deve ser feito utilizando a tabuada. É só procurar o 6 na tabuada do 5 e colocar embaixo da chave o número que estiver no meio da tabuada. Tá, eu acho que vocês não entenderam nada. Se entenderam, é muito bom, mas se não entenderam, eu vou explicar agora aqui no exemplo. Tá, ó. 600 dividido para 5. A gente vai ter que contar 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, até achar o 6. Vamos contar. 5 mais 5 é quanto? É 10. 5 mais 5 é 10. 10 já passou do 6. Então, não tem 6 na tabuada do 5. 5 mais 5 mais 5 nunca vai dar 6. Então, acontece o quê? A gente vai pegar o menor que chegou mais perto. No caso, é o 5. Nós vamos colocar o 5 debaixo do 6, que é o número que a gente achou, né? O número de 5 em 5, 5, 5, que chega perto do 6 é o 5. E o valor dele a gente coloca ali debaixo da chave. E uma forma mais fácil de fazer isso, eu acho, né, talvez, é usar a tabuada, que nem eu ensinei aqui no outro vídeo. Então, se você ainda não sabe a tabuada, não sabe calcular a tabuada, vou deixar aqui em cima, ó, aqui, o vídeo de tabuada, tá? Então, é só clicar e assistir o vídeo de tabuada, depois voltar aqui nesse vídeo para terminar de aprender. Tá, como eu dizia, tem que fazer o quê? Ó, você vai vir aqui na tabuada do 5, né? 5 vezes 0 é igual a 0, 5 vezes 1 é igual a 5, 5 vezes 2 é igual a 10, 5 vezes 3 é igual a 15. Tá vendo essa tabuadinha aí? Pois é. E nesse valor amarelo, no valor amarelo, você tem que procurar o 6. No caso, os valores amarelos são 0, 5, 10 e 15, mas não tem o 6. Então, qual é o que chega mais perto? O 5 e o 10, né? Só que tem que ser o menor que o 6. Então, é o 5. Assim, a gente coloca o 5 debaixo do 6. E a gente vai vir aqui nesse amarelo, que é o 5, que a gente achou, né? Que é o mais perto que o 6. E ali do lado dele, a gente vai vindo até o número branco, que é o 1. E colocamos o 1 debaixo da chave. Tá vendo? O 5 a gente colocou embaixo do 6. E o 1 que tá do lado aí do 5, a gente coloca debaixo da chave, ok? E o quarto passo é passar um traço embaixo do 5 e subtrair 6 menos 5. Colocar o resultado debaixo do traço e depois pegar o algarismo, se ainda tiver ao lado do 6, e descê-lo para que fique ao lado do resultado da subtração. Bora de novo ver isso aqui na prática. Depois de colocar o 5 ali e 1 ali debaixo da chave, o que a gente faz? A gente pega o 6 e tira 5. 6 menos 5, tá? Por isso tem que saber subtração. Se você ainda não aprendeu subtração, aqui em cima, vou deixar aqui o sugerido, né? O vídeo aí de subtração aqui do canal, tá? Tá aqui em cima. Tá, 6 menos 5, a gente vai colocar 1. 6 menos 5 é 1, né? E a gente vai descer esse 0 aqui. Esse 0 do lado do 6, tá vendo? 600. O 0 do lado do 6, a gente vai descer pra ficar do lado do 1. No caso, se a gente desceu ele aqui, ele tá do lado do 1. Eu coloquei esse tracinho aí, né? Esse
traço em cima do 0 lá de cima, para significar que ele desceu e ficou do lado do 1. Então, se ficou do lado do 1, ficou 10, né? O 1, do lado dele tem um 0, então é um 10. E o que a gente vai fazer agora? Vai dividir. Tá? O quinto passo, né? Agora deve dividir o 10 por 5 e colocar a quantidade de vezes embaixo da chave e o valor encontrado embaixo dos 10 para novamente subtrair. Depois deve descer o outro algarismo, se tiver, para que esse algarismo fique ao lado do resultado da subtração. Deve fazer esse processo até que acabe todos os algarismos do número. Vou explicar aqui no exemplo. É a mesma coisa. No caso, a gente fez 6 menos 5, deu 1. Desceu o 0, ficou 10. E agora o que a gente faz? A gente vai pegar o 10, dividir por 5. A mesma coisa. Procura o 10 na tabuada do 5. Tá? Procura o 10 na tabuada do 5. Ou 5 mais 5. E dá 10. E deu 2 vezes, né? Então, coloca o 2 embaixo da chave, do lado do 1, né? E o 10 a gente coloca embaixo do outro 10 para subtrair. 10 tira 10 é igual a 0. Desce o outro 0. E agora, procura o 0 na tabuada do 5. Naquela parte amarela, lembra? Que no caso, dá 0. Coloca o 0 do lado do 2, lá embaixo da chave. E subtrai 0 de 0, já dá 0. Então não precisa fazer mais nada. Tá, pessoal? Meio complicado aqui, né? Não sei se vocês estão entendendo muito bem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, né? Vocês sabem aí, deixa nos comentários. Tá? Mas vamos logo para outro passo, para não enrolar muito aqui. Logo, né? O resultado, né? Aqui. 600 dividido para 5 é igual a 120. Como a gente viu ali agora, né? Deu 120. Deu embaixo da chave. O valor debaixo da chave é o resultado. No caso, 120. Agora, um problema aqui que a gente vai resolver. Sobre divisão, tá? É bem rapidinho aqui, é bem facinho, ó. Eu tenho 100 balas e quero dividir igualmente entre 4 pessoas. Eu vou dividir entre eu, né, pra mim, pra fulano, cicrano e teorano. Com quantas balas cada um irá ficar? Ou seja, a resposta aqui é R de resposta. 100 dividido nesses dois pontinhos é o dividido. 100 dividido para 4 é o que a gente vai calcular. 100 dividido para 4. Assim, ó, armamos a conta e vamos calcular. 100 dividido para 4. O 1 é menor do que o 4, então vai ter que pegar 1 e o 0 e colocar voltinha. Vai ficar um 10. 10 dividido para 4. 4 mais 4 dá 8. Mais 4 dá 12. Então, passou. Então, vai ser o 8. Coloca o 8 debaixo do 10. E, no caso, foram quantas vezes? 4 mais 4. 2 vezes. Coloca o 2 embaixo da chave. Agora, 10 menos 8 dá 2. E desce o 0, fica 20. 20 dividido para 4 dá 5. E achou 20. 20 tira 20 dá 0. Então, logo, a resposta, né? Cada um irá ficar com 25 balas. 100 dividido para 4 é igual a 25. Termos da divisão. Agora vamos ver os termos da divisão, né? Como a multiplicação, adição, subtração. A divisão também tem termos. No caso, o valor que vai ser o primeiro número, né? O que a gente vai dividir, se chama dividendo. O divisor é o 3, no caso aí, né? Esse que fica dentro da chave é o divisor. Quociente é o resultado, né? O de baixo da chave. E resto é aquele valor que fica ali na subtração. Quando acaba a conta e não tem mais o que fazer, ele é o resto. Tá? Tá indicando aí na setinha o nome de cada termo. No exemplo, né? E um desafio para vocês. Tem um desafio para vocês. É um probleminha de divisão. Então, eu ficarei muito alegre se vocês responderem. E é só deixar a resposta nos comentários. Eu sei que quase ninguém irá responder. Mas também sei que aqueles que responderem querem algo a mais na vida, tá? É um probleminha, um pouco complicadinho, né? É pra pensar. Mas se você pensar ali, você consegue responder facilmente, tá? Eu ficaria muito feliz se vocês responderem, tá? Ficarei muito feliz mesmo. E o problema é...
A vovó Margarida tem 8 netinhos. Ela comprou 54 pirulitos para repartir igualmente entre somente 5 dos seus 8 netinhos. E comprou 70 balas para repartir entre os seus outros 3 netinhos que não ganharam pirulito. Quantos doces sobraram? Com quantos pirulitos ficaram cada um dos 5 netinhos e com quantas balas ficaram cada um dos outros 3 netinhos, né? Os que não receberam pirulito, com quantas balas eles ficaram, né? Então, turma, essa aula acabou. Qualquer dúvida sobre o assunto é só deixar nos comentários e eu quero ver todo mundo quebrando a cabeça para resolver, né, o desafio. Então, até a próxima. Turma junta, valeu turma, a gente se vê no próximo vídeo. Like, mais inscreva-se.